Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Thiago Marques, onde surgiu essa especulação de que o Remo tem interesse na contratação do jogador do CSA. Que já adiantando, eu sinceramente nem acho que seria uma boa para o CSA liberar ninguém nesse momento, por conta dos objetivos, né, que tem até o fim da temporada. Só pelo dinheiro que já ganhou da Copa do Brasil, não tem nem que me preocupar com venda de jogadores ou algo nesse sentido. E até pensar, né, em alguns outros nomes, para falar a verdade, do Remo, que eu vejo que poderia ser uma boa para o CSA nessa reta final da temporada. Por exemplo, o Felipe Viseu, que é um jogador para mesma posição, né, que não vive uma boa fase. Inclusive, esse interesse do Thiago Marques por parte do Remo seria numa eventual saída do Felipe Viseu. Será que ele seria uma boa, por exemplo, para o CSA, seja para esse ano, para o ano que vem? É igual eu falei, né? Não acho que o Thiago Marques deveria sair nesse ano, ou o Enzo, né? Com especulações do Fortaleza, do Grêmio, que eu já trouxe inclusive recentemente aqui no canal, tá? Vou deixar todos os vídeos aqui ó, na tela final para vocês acompanharem, tá? Que eu trouxe aqui recentemente. Então nem acho que seja o caso de liberar o principal jogador no setor ofensivo, né? Para essa camisa 9, porque teria sem dúvidas muita dificuldade para encontrar um jogador com características similares. Vale ressaltar também que o Thiago voltou a marcar 3 jogos consecutivos contra o Ferroviário, Caxias e Londrina. Não marcou contra o Vasco e o Botafogo, mas sem dúvidas vai ser uma peça importante daqui para o final do ano. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Contem com sua ajuda para chegarmos em 22 mil inscritos aqui no YouTube, que é a nossa próxima meta. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante. E para você continuar também recebendo mais conteúdos como esse. Então, igual eu falei, né, o CSA nesse ano tem seus objetivos muito bem encaminhados. Como chegou longe em todas as competições, eu espero que pelo menos no final de uma delas tenha um final feliz. Se fosse para escolher uma, né, obviamente, ganhar a Copa do Brasil é um pouco difícil, mas se fosse para escolher uma seria essa, né, 70 milhões de reais. Mas o principal aí sendo pé no chão seria realmente a Série C do Campeonato Brasileiro, né, conseguir o acesso. Esse é o principal objetivo. Aí vai ter a Copa do Nordeste, que eu acho viável, o CSA está na decisão, quem sabe pode sim levantar o título. E na Copa do Brasil, por que não pensar em uma classificação diante do Vasco? Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, então você pode estar assistindo depois, já vai ter acontecido, né? Esse jogo da volta. Mas o principal e mais viável é chegar na final da Copa do Nordeste e conseguir o acesso de volta à Série B. Então, liberar um jogador agora com esse tanto de competição, tudo bem que nós já estamos em agosto. Geralmente os clubes da Série C em agosto já está com a cabeça no ano que vem, né? Alguns já estão eliminados no Brasileirão e tal, mas o CSA vai ter uma temporada longa até o final do mês de outubro. Então, não acho que é o momento de liberar o seu principal jogador. 2 anos até aqui no Azulão, já somou um pouco mais de 34 gols, né? Não, 33 gols marcados até aqui em 69 jogos, realmente um desempenho muito interessante. E aí, igual eu falei, o Remo contratou recentemente o Matheus Davó, que é o jogador que foi a opção para centroavante. Inclusive, ele foi especulado em alguns clubes também da Série C. Tem sido titular, o Matheus Davó até aqui, 8 jogos e 2 gols. Já entregou bem mais do que o Felipe Viseu, que era um outro nome que eu comentei, né, aqui no início para vocês. Se fosse uma troca 1 para 1, eu sinceramente não aceitaria. O Thiago Marques, apesar de ter 37 anos, o Viseu só tem 28, mas o Viseu nessa temporada não tem conseguido entregar. Igual eu falei, o Davó em poucos meses no Remo já tem até aqui, né, 8 jogos, 2 gols. Na Série B, 2 gols, e o Felipe Viseu só tem 1 até então. E apesar de que entra, né, um jogo ou outro como reserva. Então, o Remo, especulação do Thiago Marques, parte muito pelo fato de que o Felipe Viseu não conseguiu entregar. Sinceramente, eu fico com o pé atrás, né? Se seria uma boa, por exemplo, o CSA ano que vem, conseguiu acesso, tudo certo. Thiago Marques foi para um outro clube, vamos colocar independente, se for do Brasil, da Ásia, do Japão, enfim. Ainda assim, eu ficaria com o pé atrás porque não tem conseguido entregar. Eu até achava uma boa, né, quando ele foi contratado pelo Remo nesse ano. Acho que o Remo também pensava assim, porque ele tinha disputado anteriormente jogos na Série A e não teve um bom desempenho. Mas na Série B poderia dar conta do recado, né? Na Série A do ano passado mesmo foram 17 jogos e 2 gols, mas não foi o que aconteceu. Nesse ano também não conseguindo se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você acha ele um bom jogador ou discorda? O espaço vai estar aberto para vocês. Bom, mais um aqui também que eu vejo com bons olhos seria o meio-campista, uma opção para criação, né, de jogada, que é o Dodô, que está no Remo aí nessa atual temporada. Os números dele não são ruins, 19 jogos, 3 gols e 3 assistências. A grande questão é que esses números foram em 9 jogos, né, no início do ano no Campeonato Estadual. Não ficaria surpreso se ele deixasse o clube nesse meio do ano, né, a janela vai até setembro para os clubes que estão na Série B. Inclusive, se você for ver, o último jogo dele foi no duelo contra o Goiás, então faltando 12 minutos, no clássico contra o Paysandu também, ainda no dia 21 de junho, mas 21 minutos, né, que ele entrou, faltando para o fim do jogo, então não tem conseguido jogar
até aqui. Eu ainda acho ele uma boa opção para meia de criação, sinceramente, porque se você for ver, né, em 2023, ele ajudou o Atlético Goianiense a subir de volta para a Série A. Você vê aqui, ó, nos últimos 12 jogos, 14 jogos na Série B, 2 gols e mais 3 assistências para um meia, né? Até que são números razoáveis. Inclusive na reta final aqui, ó, que o Atlético conseguiu acesso, ele foi muito importante. A assistência não conseguiu acesso não, né? Em 2023, se não tiver ganhado, o Atlético batendo na trave, enfim, estou esquecido agora. Mas deu uma assistência contra o ABC, gol contra o Mirassol, subiu mesmo, gol e uma assistência contra o Guarani na última rodada, 3-0. Então, eu acho que ainda assim é um bom jogador. Não é muito conhecido aqui no Brasil nos últimos anos, porque ele ficou 5 temporadas lá nos Emirados Árabes, né? Então, teve números bons por lá, em média 16, 15 participações por ano em gols marcados. Também já teve passagens rápidas aqui no Brasil, na base do Atlético Mineiro. Também outras, né, no Fortaleza, destaque para 2018, naquela reconstrução do Fortaleza, onde ele somou 35 jogos, 4 gols e mais 5 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui. O que você tem a dizer dessa opção de meio campista e se o CSA tem necessidade nesse momento de contratar um jogador para essa função, né, de meia, que pode cair também pelo lado esquerdo do campo. Mais um aqui indo para a reta final do vídeo, é um argentino, que é o Ivan Alvarino, acho que é essa a pronúncia dele. Tem atualmente, né, 14 jogos pela equipe do Remo, só 4 jogos na Série B. É engraçado que ele fez uma boa temporada no ano passado jogando pelo Amazonas, foram disputados 40 jogos e 2 gols marcados, titular na Série B, onde o Amazonas conseguiu permanecer na segunda divisão. Ele estava emprestado pelo Boca Juniors, terminou o contrato e assinou um vínculo indefinitivo com o Remo. É engraçado que pelo Boca Juniors, apesar de ter feito toda a categoria de base, ele jogou apenas um jogo pelo time principal. Além disso, né, tinha passado pelo Guarani, teve um bom desempenho entre 2022 e 2023 e pelo Amazonas. E agora no Remo não tem conseguido ter muito espaço. São dois nomes que sinceramente eu acho que seria uma boa se chegassem agora ou para o ano que vem para dar uma analisada. Acho que agregaria muito ao elenco do CSA, que se reforçou nesse ano, claro, mas foram poucas, né? Por exemplo, no setor defensivo, que foi companheiro com ele, né, com o Ivan no ano passado, foi o zagueiro Jackson, que foi contratado pelo CSA nessa janela, um dos poucos contratados até aqui. Você, o que você tem a dizer sobre o Thiago Marques? Liberaria o jogador talvez no final do ano, né? Até porque, igual eu falei, não vejo nenhuma necessidade do CSA se desfazer dos seus principais jogadores nessa janela de agosto, setembro, tendo em vista, né, que as principais competições estão na reta final. Cada vez mais importante ter um elenco grande também, que eu até esperava mais contratações no meio da temporada, que não foi o que aconteceu, apesar de uma mudança no comando técnico. Então agora pode ser que tenha, né, mais contratações por conta da chegada do novo treinador. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui somente sobre alguns outros nomes que o próprio Márcio Fernandes já trabalhou e que poderia ser uma boa. Vai estar aparecendo esse vídeo aqui na tela final para vocês, além também de vários outros conteúdos que já trouxemos recentemente aqui no canal do Azulão. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu!